tão natural, né? E foi acompanhando, que eu nunca parei para pensar, né? Pô, o que é ser o diretor técnico da Metroform? Hoje eu sinto, assim, um orgulho muito grande pelo reconhecimento da marca, né? Quando você trabalha numa empresa que ela é referência, e você sabe que você tá ali participando do dia a dia, né? Você ajudou a implantar, desenvolver produtos, né? Padrões, sistemas. Isso realmente dá né? Vai dar aquela embargada, assim, só, pô, eu participei de tudo isso. E além de você ser o responsável técnico, né, do produto, eu acho que o ser diretor, você tem uma outra grande responsabilidade. Porque, assim, você crescer é fácil. Agora, você se manter grande que é o desafio. Então, a Metroform, ela vem se desafiando todo ano para se manter grande, né? Eu tenho que me manter como uma referência. E por que a gente é motivado a se manter grande? Porque abaixo da gente tem pelo menos 180 famílias. Certeza. 185 que eu fiz a última contagem. Agora é mais, viu? Então, E aí, amigos da construção? Eu sou o Renato Caetano, sou host aqui do Metro Talks, o podcast da Metroform. Estamos aqui em mais um episódio, né? Hoje a gente vai conversar com o engenheiro Paulo Vettori. O homem é fera em proteção coletiva, além de ser mestre em jiu-jitsu. E aí, Paulo? Beleza, cara? Que bom receber você aqui. Beleza, Renato. Obrigado pelo convite. Né? Quem falou sou Paulo Vettori, engenheiro responsável técnico na Metroform. E hoje vamos ter esse papo aí, Renato, sobre construção, sobre como a gente anda aí na parte de soluções de produções coletivas e o que vier mais de assunto aí. Legal. Bom, no primeiro episódio eu já adiantei pra galera que aqui a gente vai fazer o podcast, mas nós vamos falar em coisa técnica, mas vamos falar numa linguagem mais tranquila, né? O propósito aqui é a gente sair com bastante informação e com insights para que as obras, de alguma forma, consiga reter aqui o que a gente tem um pouco de experiência para poder passar, né? Mas, assim, o mais importante, Paulo, aqui, é que a gente também quer entender um pouco do profissional. E eu tenho certeza que todo mundo tá curioso para saber como é que o Paulo Vettori caiu para o mundo da construção e veio parar na área de segurança. E eu queria conhecer um pouco a sua história. Pô, então eu vou voltar um pouquinho no tempo aí, né? 21 anos. É só um pouquinho de tempo a gente tá nessa área. Só um pouquinho. O interesse, Renato, por incrível que pareça, na área da construção, isso eu tinha 18 para 19 anos, já acabado o colégio e estava procurando curso técnico. Aí eu fui fazer o curso, até o primeiro curso técnico que eu fiz era para trabalhar no metrô. Transporte sob trilhos, não gostei muito, fiz um ano dele. E assistindo um programa na TV Cultura, agora a gente entrega a idade. Assistindo na TV Cultura e mostrou o curso de técnico de edificações. E aquilo me chamou a atenção, mostrou o que era a função do técnico de edificações, né, parte de estrutura, de desenho, de acompanhamento de obra. E isso me despertou, né? Mudando de canal lá, eu vi essa profissão e fui atrás, né? Então, aí em 2019 eu prestei ETEC, né? Então sou formado como técnico de edificações pelo Centro Paula Souza, né? Em 2019. Então, quando eu entrei no técnico, no primeiro semestre, né? Finalizando o primeiro, já começando o segundo, eu consegui o estágio na Metroform. Né? E o estágio lá na Metroform, até hoje eu não sei como eu consegui. Né? Porque como que foi Quem que te entrevistou, Paulo? Não, quem me entrevistou foi a Luciana, né? Na época responsável, mas aí foi como o meu currículo chegou lá. Né? Aí conversando, eu lembro que a minha tia me falou para mandar o currículo para lá, que estavam contratando estagiário para a área, né? Para a área de civil, de projetos. Só que até hoje minha tia não sabe quem é essa mulher. Eu não sei quem é e nem sei como foi. Só sei que meu currículo chegou lá e em 2009 foi aprovado na Metroform, né? Na época, 2009, a gente trabalhava mais com escoramento e formas plásticas, né? A gente estava fazendo a parte de formas.
Então, em 2009 comecei como estagiário, fazendo a parte de orçamento, né? Se não me engano, acho que depois de uns 6 meses, eu comecei a fazer assistência técnica, né? Teve uma troca de gerente técnico na época, quem era na época? O Carlos, né? O Carlão, que foi o meu mentor nesse início de 2 anos de parte de escoramento. Então, foi ali que começou no escoramento, né? Aí, entre 2009, eu falei, não, foi 2006. Eu tô fazendo 2004, conta aqui, foi 2004. Conferindo aqui. Foi 2004, nossa, eu tô velho. 2009 já é outra coisa. Quem sabe faz ao vivo, né, Paulo? 2004, que eu sou novinho. Ele tá querendo esconder a idade dele. Ganhar um pouquinho aí. O homem tem mais de 20 anos de experiência. Foi 2004, isso mesmo, agosto de 2004. Então, já em 2005, comecei como assistente técnico, né? Fazendo projeto, fazendo assistência técnica, sempre no escoramento. Né? E foi migrando um pouco na parte de formas também, que a gente tem uma experiência aí na parte de formas plásticas. Em 2009 para 2010, a gente começou a mudar o foco na Metroform. Né? Então, a gente começou a parar de trabalhar com a forma e focar na proteção, que era um mercado que estava em crescimento, né? A demanda era muito grande, a demanda sempre necessária. Tanto que em 2010 a Metroform começou a participar do CPR. Né? Então eu fui participar do CPR já em 2010. Então desde 2010 que a gente vem se especializando na parte de proteções. Né? Então todo o conhecimento que a gente tem de normas nacionais, internacionais, foi tudo nessa pesquisa junto com o CPR, né? Vendo as tendências, CPR São Paulo que vem sempre à frente do mercado, na inovação, na parte de realização. E é ali que a gente começou a trabalhar, é ali que eu comecei a especializar nessa área. Né? Então, de 2010, final de 2009, 2010 para cá, aí eu finalizei a engenharia civil, fiz os cursos de elementos finitos, né? Para a gente poder fazer as partes de simulações, fazer os ensaios. E agora, recentemente, o último curso foi a de segurança do trabalho. Né? Então, tem a graduação de técnico de edificações, engenheiro civil, MBA de projetos e engenheiro de segurança do trabalho. Isso em 21 anos de história e que vem aí crescendo junto com a Metroform, né? Então, meio que paralelo, né? A Metroform vem crescendo e eu fui junto crescendo aí sempre na área da proteção. Esse é o resumo. Mas, Paulo, é interessante sua trajetória, muito legal. Mas eu sei que o seu crescimento profissional não foi pautado só pelo crescimento da empresa. Eu vejo que quando você fala de proteção, de inovação, é algo que brilha aos seus olhos, né? E eu tenho certeza que em algum momento foi uma escolha sua. Você se lembra quando você falou, poxa, isso era o que eu realmente queria fazer, né? Porque engenharia civil é um negócio amplo, né? A gente se forma, aí você sai da faculdade, todo mundo fala, mas você é engenheiro civil. Mas cada um se qualifica ali num segmento, vamos dizer assim, dentro da própria construção, né? E no seu caso, você se deu super bem na área de segurança, na área de proteção, né? Você se lembra da virada de chave ali que você falou, poxa, era isso que eu queria? Acho que a virada mesmo, Renato, foi ali em 2011, né? 2010, 2011, porque aí realmente a gente começa a viver a inovação, né? Quando você parte de propor a solução, né? De você identificar um problema, você ir atrás, né? Eu sempre tive uma curiosidade de ser tecnicamente muito bom, né? Então, a pesquisa, a procura, né? E é um mercado que até hoje ele demanda muita inovação, né? As construções evoluíram, os métodos construtivos melhoraram. Então, isso é uma evolução contínua, né? Então, se força a ser um profissional sempre atualizado, né? Então, a gente não pode ser só o Paulo que ajudou a desenvolver a telinha de proteção, né? Que é as nossas telas, né? Os gradis metálicos. Então, ao longo disso, a necessidade de obra, a busca de soluções é o que vem me chamando a atenção, é o que me encanta nessa parte mesmo, né? Igual você falou, do desafio do novo, né? Então, cada ano, se a gente for pensar aí de 2009 até agora, 2025, a cada ano tem uma solução nova, tem um uso novo, né? Seja um produto já antigo, um produto que você desenvolve. Então, a solução, essa busca de parceria com o cliente é o que
eu posso dizer que me faz levantar da cama e falar, hoje eu vou trabalhar mais um dia. Legal. Hoje eu vou ajudar mais uma pessoa, vou ajudar mais um cliente. E é sempre essa parte da inovação, a solução, né? O desenvolvimento de parceria. Né? Hoje mesmo, de manhã, vindo para cá, estava falando no telefone com o Vinícius, né? Que é o nosso comercial, sobre um cliente que ele tem um desafio novo. Como agora as obras têm abas, né? A maioria tem aba. Sim. O que está acontecendo? O elevador cremalheira, ele acaba trabalhando recuado. Então, quando ele desce, a platibanda não está chegando, né? A rampa de acesso não está chegando na estrutura. Então, para isso, surgiu a necessidade do quê? De uma plataforma especial para o cara poder abaixar. Então, é contínuo, né? Cada dia você tem um negócio. E isso daí eu vou falar que acho que foi 2011, 2012 ali, né? Que o bichinho da inovação, do desenvolvimento picou e ali sim eu me encontrei. Falei, não, isso aqui que eu gosto, é aqui que eu vou buscar uma especialização ao longo do tempo. Bacana. Você citou uma passagem aí que foi engraçado porque num outro episódio a gente recebeu aqui o Fábio Bezerra lá da RFM, sim, né? Fabião. Fabião. E um abraço, Fabião. E ele comentou aqui com a gente, né? Eu até fiz uma pergunta para ele, vou fazer a mesma pergunta para você. Você sabe, a gente tá nas obras direto aí, a gente às vezes ouve do cliente que proteção metálica é uma commodity, né? Uhum. E a gente desmistificou isso num outro episódio, onde a gente comentou que, na verdade, tem uma engenharia embarcada por trás, porque a proteção por si, ele não resolve em todos os casos, né? Cada obra é uma obra e tem que receber uma solução diferente. Não só por uma questão de custo, para você encaixar no custo da obra, mas também para que ela seja uma proteção que realmente seja eficaz, né? E o que você acha, o que você diria para essas empresas que às vezes, de repente, o cara ainda tem uma visão que proteção coletiva é tudo igual? O cara que ainda tem a visão do proteção é tudo igual, a rede é tudo a mesma coisa, ele está bem enganado, né? Quando a gente fala de um sistema de proteção, a gente não está falando de tela, de rede, seja o que for. Todo sistema de proteção ele tem que ter pelo menos eu enxergo 3 premissas nele, né? Ele tem que ser funcional, tem que ser produtivo, né? E tem que ser seguro. Legal. Você tendo essas 3 premissas, você vai ter um bom equipamento de proteção coletiva. Seja metálico, seja rede, seja do sistema que você adotar. É isso. Quando você parte para... Eu acho um dos itens mais importantes para que a proteção seja bem desenvolvida é a funcionalidade e produtividade. Isso é o que a gente busca, né? Que eu busco também junto, a Metrofarm também, quando está desenvolvendo, é fazer um produto voltado para quem utiliza, para o usuário. Né? Então, você tem que ter um sistema simples e funcional. Quando o pessoal olha e fala, é uma tela que encaixa numa grapinha. Eu falei, não, gente, não é uma tela que encaixa numa grapinha. É um sistema que você vai ter ali o sistema de encaixe, você tem que prever se aquele sistema ele pode ser burlado, se é um sistema que pode ter desencaixe involuntário, né? Então, você tem que... Por trás da engenharia, você tem todo a resistência, né? Memorial de resistência, cálculo. Não é simplesmente copiar, né? Hoje a gente tem muita cópia tabajara, né? Que a gente fala, eu fiz a tela assim, por quê? Porque a Metroform faz assim. O copiar, ele é muito complicado, porque você vai estar lidando com... Você tem que ver se a liga de aço é a mesma, se as espessuras de parede são iguais, né? E você não copia só um item, né? Você tem que copiar o conjunto. Quando a gente desenvolve a solução, a gente desenvolve um conjunto para ser aplicado àquela necessidade. Né? E hoje, com a nova norma, né? com a nova NBR, de proteções temporárias, né? Que é voltada especificamente para o metálico, certo. Isso vai tirar muito concorrente do mercado, porque tem que se adequar a isso. Né? E é uma coisa que a gente já vem se adequando desde 2010, então a gente já vem seguindo... Né? Como não tinha essa norma nacional, a gente seguia uma norma americana e uma norma europeia. Sim. Né? Então, já tem uma norma para seguir, você já tem esse caminho. Então, proteção, gente, não é tudo igual, tá? Proteção é diferente. Tá? Cada um tem a sua funcionalidade e a sua solução a ser aplicada. Isso que a pessoa acha que tem que levar em consideração na hora da contratação. Não somente o equipamento, mas o serviço agregado que vem por trás. Legal. Um projeto bem feito... Uma assistência técnica é muito importante, o treinamento é importante. Tá? Então, não se
pautem somente no item proteção, mas sim o serviço agregado junto. Muito bom, Paulo. Pegando o que você falou de rede, vou explorar um pouquinho mais isso daí, porque rede de proteção hoje é um assunto meio que, assim, ainda não é um assunto disseminado, né? A gente sabe muito sobre isso. A rede começou lá com aquela certificação na Europa, e aí veio essa rede para o Brasil, e eu sei que você foi um dos estudiosos aqui que se debruçou por 4 anos em cima dessas informações, fomos buscar informações lá fora, você estudou muito isso, para que a gente conseguisse fabricar um modelo de rede nacional que atendesse a N1263, né? Eu falo isso porque eu tô, às vezes, com um diretor de empresas, tô com engenheiros de segurança e eu vejo o pessoal falar, nossa, mas assim, a rede normatizada é a rede europeia, não tem uma rede nacional. E a gente vê que falta informação, porque, na verdade, o que normatiza a rede é o conjunto de regras, né? Uhum. E eu queria que você, de uma forma, óbvio, bem sintetizada, mas que você comentasse um pouquinho sobre esse conjunto de regras para a gente tirar essa mística do mercado que rede normatizada é só a rede europeia. Ainda mais com a NBR agora aprovada, né? Ficou muito mais fácil você laudar uma rede aqui no Brasil, desde que ela siga não só arrisca esses pontos da normatiza, né? Mas também a parte de composição química, né? Porque a gente sabe que é muito importante, né? Sim. Ainda existe, né, esse conceito de que rede boa é rede internacional. Mentira, tá? Hoje nós temos excelentes fabricantes no Brasil, empresas sérias trabalhando com isso. Lá atrás, né, a gente fala aí, antes da gente começar a trabalhar, foram 4 anos entendendo o que era o sistema de rede. A diferença do que a gente trabalha hoje, né, a rede nacional, para uma rede internacional é o órgão que certifica, né? No Brasil você não tem um órgão certificador, né? Dizem aí que está desenvolvendo um laboratório aí no interior de São Paulo, mas a gente não sabe quando ele vai estar funcional. Hoje ele não tem todos os ensaios. Porém, a norma ela sempre foi bem clara, né, no quesito ensaios de validação. Boa. Então, o que é importante hoje? É isso. Na rede, hoje a rede nacional que nós trabalhamos é uma rede com uma matéria-prima diferente, uma poliamida aditivada, né? Tem uma série de aditivos aí para você ganhar resistência, né? E o sistema até o segredo de Tostines, que é o trançar do fio também, que aí a gente não pode revelar isso aí, que é onde você vai ganhar, né? A principal diferença quando você pega uma rede internacional e uma rede nacional é o trançar no nó, né? Aí essa tá um dos itens, né? Mas hoje a gente fornece, sim, uma rede certificada, né? Ela não é homologada, mas é uma rede certificada. Como que a gente faz essa certificação? Quando eu falo no sistema V, você vai ter lá a rede que você tem que utilizar, tamanho de malha, né? Tudo mais. E os ensaios de validação. Quando a gente fala de ensaio de validação, estou validando o sistema V. Isso engloba forca, rede e cordas, né? Então, você tem que seguir as cordas na resistência. Por exemplo, uma SLQA, a corda, a gente está falando uma corda de 20 kN, são 2 toneladas de material virgem, né? Não é uma corda reciclada. Isso é muito importante a gente tomar esse cuidado. Por que não utilizar o material reciclado? Quando eu reciclo, eu misturo um resto de material com outros materiais. Isso eu perco totalmente o meu controle de tração, de resistência. Pra vocês terem ideia, se eu pegar uma corda hoje reciclada, ela tem uma variação de resistência no mesmo lote de 40% a 50%. E é importante também ressaltar, né, o Paulo, que existe uma normativa que proíbe material reciclado para usar como medida protetiva, né? Sim, justamente por essa falta de controle, né? Como eu não consigo garantir a resistência, então eu não posso utilizar algo que eu não consigo garantir. Então, corda tem que ser nova, a rede tem que ser nova, né? Até a 17152, que é a nova BNT, ela já dá o prazo de validade da rede também. Isso é importante a gente olhar. Que é o quê? Data de instalação
mais um ano. Então, daqui um ano dela instalada, você faz um ensaio para revalidar ela para utilizar no mesmo local, né? Tem essa mística também, né? Tem. Que o pessoal acha que, vou comprar uma rede europeia porque eu posso fazer 3 validações, eu posso usar em obras diferentes. Não Então, pode, né? Você pode revalidar ela, né? Quando a gente pega a europeia, uma que a característica de obra lá é diferente da nossa. Lá é laje plana, são obras mais limpas. Nossa realidade aqui no Brasil são vigas de borda, sacadas. Então, eu tenho muita interferência no perímetro, né? Então, tem escoramento, tem forma. Isso acaba o quê? Agredindo a rede. Cai muito concreto, a rede ela se prende muito em pontos cortantes, em cantos. Isso danifica a malha. Você tem uma ideia? Se eu pegar um pano europeu aí, se eu cortar uma malha, eu perco o pano. Porque não tem como refazer ela. Então, levar de uma obra para outra, qual que é o problema? Você não vai conseguir levar 100% dela. Você vai levar o que sobrou da sua obra e você completa com mais um pouco. Beleza, a primeira obra eu tenho 60%, vamos botar 70% reutilizado e 30% novo. Aí eu pego esse material e vou para a terceira obra. Aí eu vou ter X% reutilizado, mais o reutilizado, mais o novo. Ou seja, eu perco o que a norma ela mais cita, né? Que é rastreabilidade. Como que a gente comprova a rastreabilidade? São com uso de etiquetas, com data de instalação, data de retirada. E esse 1 ano mais um para a nossa realidade é onde você vai conseguir. Legal. Né? Se você quiser usar 3, 4 anos, por mais que a rede seja revalidada, você não vai ter a rastreabilidade. Como garantir que lote que você está, quanto tempo você está usando. Então, isso acaba conversando até com clientes que já compraram, já fizeram essa tentativa, eles passam essa dor. Ô Paulo, e é por isso que então você criou, baseado até na rede de fora, aquele, como é que fala? A etiqueta da rede? Sim. Essa aqui, né? Essa etiqueta é um item de norma, né? A gente pegar a etiqueta aqui, mostrar lá para o amigo na câmera, aqui, ó. A etiqueta, ela vem com uma identificação. Aqui eu tenho rastreabilidade. Eu vou ter quem fabricou, meu lote, qual o tipo de rede. E o mais importante é essa parte do verso. Legal. Que aqui eu identifico a obra, né? Então eu vou ter o nome da obra, endereço, matrícula SEI. E uma partezinha aqui, ó. Isso aqui é muito importante, que é a aprovação. Qual que é a ideia dessa aprovação aqui? Nosso pessoal vai na obra, faz a instalação e alguém recebe o serviço. Então, o responsável da obra, junto com o nosso técnico, ele atesta aqui que o material está montado conforme o projeto. Então, isso me garante que o material foi montado e utilizado da forma correta, né? E eu tenho o mais importante, que é rastreabilidade. Eu sei quando eu montei esse bacana. equipamento, né? Muito bom. Porque a rede, ela tem, sim, a sua validade. A nossa poliamida aqui, ela é uma poliamida diferente da europeia. Tá? Não é melhor ou pior, tá? É uma poliamida diferente. Que a poliamida, a gente pode falar que ela seria como se fosse um blend, né? Você tem a poliamida pura e você tem a poliamida aditivada. No nosso caso, a gente aditiva ela além do V, né? Que você tem que ter para garantir a durabilidade, você tem os aditivos para você ganhar resistência. Bacana. Tá? Um item muito importante na rede, tá, pessoal? É você olhar sempre o quê? A etiqueta. A fiscal vai chegar, ou você mesmo vai fiscalizar a sua obra, você vai olhar a etiqueta, informações de malha. Bacana. E vai conferir o que você tem instalado. Né? É o principal item que a gente trouxe e que finalmente o pessoal de fiscalização, ele cobra, né? Que é o que? A rastreabilidade, que é o mais importante pra gente. Ô Paulo, a gente visita bastante obra, eu vou contar um caso meio pitoresco aqui, eu queria que você complementasse, que você foi o que acabou, vamos dizer, de certa forma, encontrando isso, né? O pessoal fala muito de espessura, né? Da malha da rede, né? A espessura. Na verdade, o segredo não está na espessura, né? O problema é que você não consegue, numa espessura fina, o mesmo grau de resistência que você consegue com uma rede de 4 milímetros. Então, tem gente que fala, mas eu poderia ter uma rede de 2,5 milímetros e vencer a mesma capacidade de carga. A gente já sabe que a gente fez vários testes, a gente sabe que isso não é permitido, né? Mas o que a gente, até como sacada aí pro pessoal de suprimentos, que a gente vem olhando em obras aí é que, muitas vezes, os
10 primeiros pavimentos tá com a rede certinha, bonitinha, e aí os próximos 10, alguns fornecedores acabam mudando aí a estrutura e compromete a segurança da obra. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque a gente até deu risada numa obra que a gente visitou e a gente pegou essa variação tanto de espessura como tamanho, né? Que a gente pegou até malha de 15 por 15 em obra, né? E como que isso implica na segurança? Tá, é a mística do fio, né? A gente fala rede de 4 milímetros. Na verdade, quando se fala de rede, a gente tem que falar de capacidade de carga da malha. Quanto resiste? No nosso caso, é uma rede que a gente trabalha aqui. O nosso fio, né? Ele é um fio diferente. Da onde que surgiu, né? Vamos até voltar um pouquinho. Por que que a gente fala, não pode trabalhar, tem que ser o fio de 4 milímetros, 4 milímetros, 4 milímetros? Por quê? As primeiras redes, né? Uma coisa é rede de segurança, que é isso que a gente está falando aqui hoje, rede de segurança para obra, e outra é rede de proteção. A rede de proteção é aquela que tem na sacada de casa, na janela de casa. Aquilo é uma configuração, que é a rede de 2,5. Quando começou a trabalhar com rede no Brasil, o mesmo fabricante dessa rede de proteção, ele estava fazendo uma rede para segurança. Então, a matéria-prima é a mesma. Então, não tem como eu ter um ganho de resistência na mesma matéria-prima, que não seja o quê? Aumentar o fio. Então, quando a gente fala das redes de poliamida, né? Lá de trás, que é da rede de proteção, que é o fio de 2,5, você tem uma ideia, uma rede de 2,5, um quadradinho desse, né? Que a gente faz o ensaio, um quadradinho desse aqui vai aguentar 50 quilos. Né? Ele vai estourar em 50 quilos. Uma rede de segurança, ela vai ter aqui uma resistência em torno de 130 a 150 quilos. Né? Por quadradinho. Uau, quase 3 vezes. Quase 3 vezes. Isso é o mínimo para que eu consiga garantir os ensaios de validação. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, não se apegar somente no fio. Né? O mais importante é o laudo de resistência da malha, né? Isso é uma coisa que a gente entrega sempre. Então, a rede que vai, ele vai com o laudo da malha. E é importante também, né, Paulo, ressaltar que não dá para confundir uma coisa com outra, porque no caso da rede instalada em sacada, você tem um parapeito ali, Sim. né, que normalmente deve estar, eu acho que a norma estabelece 1,10 m, né? 1,10 m, quer dizer, você tem um parapeito ali que já absorve boa parte da carga, né? A rede de proteção ali é mais para evitar mesmo a queda de um objeto, para impedir que um animal, né, ali, que às vezes a pessoa tem um animal de estimação, ele possa ser projetado. Quer dizer, é diferente da proteção dentro da obra, que você tem o risco de um carrinho de mão, por algum motivo, a pessoa projetar isso contra a proteção. Você tem o risco de uma pessoa que pode estar ali próximo à periferia, de ter um mal súbito e cair para fora do prédio, né? Explica um pouquinho disso aí para nós. Quando a gente fala, explica conceitos, né? A rede de proteção, a função dela é o quê? Evitar que alguém caia por cima do parapeito, é o que você falou. Numa janela, tem a parede 1,20 m. Eu nunca vou ter um impacto direto na rede. Eu vou ter alguém se apoiando. Então, essa resistência de 50 quilos é suficiente para alguém que se apoie, né? Seja uma criança, seja um animal, né? Então, Legal. ele é para apoiar, ela não vai ter o impacto. Quando a gente fala da rede de segurança, é completamente diferente já pelo ambiente de utilização. Né? Eu já não estou mais utilizando dentro de uma casa, eu estou utilizando ela em uma obra, onde eu tenho um ambiente agressivo, né? Eu tenho a rede vai ter contato com cimento, vai ter contato com objetos cortantes, eu tenho uma outra dinâmica de trabalho. Além do, é claro, o impacto direto na rede. Eu já não tenho um parapeito. Então, a rede ela tem que aguentar esse impacto mínimo, né? Que a gente fala aí que se a gente remeter para a norma, ela vai falar do impacto de 500 a 600 joules, né? Caramba. Que é o que é uma pessoa caminhando numa velocidade em torno de 8 metros. É você andando rápido. Sim. Você andando rápido, você vai bater e a rede vai absorver. Essa é a resistência mínima, quando eu falo de uma rede piso a piso, né? Que seria a rede instalada já na vertical. Legal. E a resistência ela vai mudando conforme o seu uso. Se eu for trabalhar com uma rede, por exemplo, para telhado, né? Qual o risco? O profissional está lá em cima, trabalhando na calha, né? No rufo, por exemplo. Ele vem escorregando e vai bater na rede. Já é uma outra resistência. Eu já vou ter que trabalhar com uma rede
com uma resistência maior, né? Para absorver esse impacto. Então, quando a gente fala da rede de segurança, a gente tem duas variáveis, né? A resistência de malha é a principal para você ter isso. E você tem a malha, né? Hoje a norma permite a gente trabalhar com uma malha de 10. Né? Ou seja, cheguei numa obra, igual a gente foi lá, a gente encontrou uma rede com malha 15 por 15. Totalmente fora de norma, até de proteção de sacada. Ela não entra na proteção de sacada. Uma malha 15, ela é usada para cobertura de quadra. Né? Para você evitar que a bola saia, né? Então não é uma rede de proteção também. O mais interessante é que os 10 primeiros pavimentos estavam com o produto certo, né? Até onde o olho enxerga é cobrado, né? Então, se o engenheiro tiver preguiça de subir mais do que 10, tem que tomar cuidado. Por isso, a gente preza pela aprovação, né? Isso é uma coisa que a gente preza muito lá, né? Na Metroform que a gente aplicou, é o quê? A entrega, né? A visita técnica. Sim. Então, sempre que o serviço é concluído, alguém da obra, o responsável da obra, assina. Então, ele está testando o que ele recebeu. Então, ele vai lá, a gente frisa muito isso. Nosso líder, ele pede para a pessoa subir. Fala, não, você tem que subir lá comigo. Se não vai subir comigo, então tá bom. Ó, tá o vídeo aqui, ó, gravei lá agora, tá aqui. Mas, geralmente, a pessoa sobe. Tá? Dificilmente não vai subir. Porque a gente está chamando, está subindo e a gente quer que o cara testa o que ele está recebendo. Legal. Né? Então, tem que ter ali essa confiança mútua, né? Na rede. Senão, você vai chegar lá, vai ter uma rede 15, 20... Você já ouviu uma de 20. Nossa Senhora. No fio de 2 e... Só vai piorando, né? Só vai piorando. De 20, você passava as duas mãos, assim. Batia a palma do outro lado. Então é complicado isso aí. Bom, o papo é bom, né? A gente vê que você é bem experiente, você conhece muito do tema. A gente ficaria aqui falando por horas de rede, né? E tem muita informação, né? Nós vamos falar isso mais. Mas eu quero fazer uma pergunta difícil para você, Paulo. Tem que ser uma difícil, né? Porque agora eu só tô fazendo pergunta... Por enquanto tá tranquilo. Tranquila, né? Vamos manter assim também. Mas assim, por que eu falo difícil, né? Tô dando risada aqui. Porque a Metroform, ela já... Há muitos anos ela vem batendo recorde ano a ano, né? E a gente já vem superando a casa dos 900 projetos, 900 obras no ano, né? Então, nós já superamos isso daí. E aí, por que a pergunta é difícil? Sabendo que a gente já vem superando 900 obras por ano e que a gente participa das obras mais emblemáticas e as obras mais, vamos dizer assim, complexas do Brasil, eu queria saber de você o seguinte: qual foi o projeto que te desafiou? Que você se sentiu ali desafiado com ele, né? Nesse universo de mais de 900 obras por ano aí? Você tem algum aí que vem na sua mente aí que fala, putz, esse aqui me desafiou? Vamos ver. A gente pegar aí esse tempinho, né? Só 21 anos. Vamos pegar uma mais recente, né? Que eu acho que essa aí foi um desafio, até porque, né? A gente estava do nosso primeiro para o segundo ano de... Tem duas obras que a gente pode falar. Nossa primeira obra do primeiro ano de redes, né? Que foi a obra do Fasano, né? Que essa aí tinha uma característica bem peculiar, né? Nossa primeira obra, a gente estava começando ali. E essa obra, ela tinha... A parte da frente dela era toda feita com viga em concreto aparente. E o piso dela também era concreto aparente. Então, eu não podia colocar nenhum gancho na viga. Não conseguia fazer furo para passar a forca do SLQA. Então, esse foi um desafio que a gente quebrou a cabeça. Falei, como que eu vou fazer isso? Né? A gente chegou numa conclusão, né? Estuda para cá, estuda para lá. De ter que fazer um gancho especial. Então, o que a gente fazia? Furava a laje por trás da viga e o gancho ele passava envolvendo a viga, né? E esse gancho ele não era só para prender a rede, ele tinha que segurar também o SLQA, porque eu não podia fazer o furo passante. Porque ele era... Nesse caso, o piso também era acabado, né? Esse foi um desafio bem grande, até por ser a primeira obra, né? Falei, logo na primeira obra a gente já sai de largada. É assim, né? Até o que eu brinco com o pessoal do projeto lá. Falei, Paulo, só vem obra complicada? Falei, se não fosse complicado, não precisava da Metroform. Para fazer o básico, né? É mais fácil.
Uma outra obra que eu lembro aqui é o Dunas, né? Dunas, aquela obra do lado do Carrefour. Sim. Que ela é uma pirâmide invertida, né? E se não bastasse ela ser a pirâmide, ela ainda tinha 3 recuos, né? Era um triângulo com 3 recuos. Isso ia abrindo. Então, esse triângulo ia saindo e a fachada ia crescendo. Pé direito de 3,60. Lembro que a gente trabalhou com uma forca especial de 11,20 metros. Eram 54 forcas com 11,20 metros de altura. E pelo tamanho da obra, a ascensão era em 3 etapas. Né? Então, toda hora você tinha que subir um pouco lá. Isso foi um desafio, porque a forca, além dela ter que relocar no final... Legal. Na parte que invertia, ela era inclinada. Putz. Aí, como que eu puxo uma forca inclinada? Esse foi o primeiro desafio. Fazer a forca inclinada é fácil. Como eu vou puxar? Então, isso aí demandou mais ou menos uns 2 meses aí de estudo pra gente conseguir fazer. Fizemos. Deu certo. Mas essa aí foi uma obra, assim, em solução técnica, bem desafiadora. Legal. Muito bom. Ué, você saiu bem, então, na pergunta. Conseguiu bastante. lembrar de 2, apesar que temos bastante. Tem. Aí, A gente né? pegar em desafio de gestão de material, a gente tem o Par Global. Sim. Que lá a gente está na 5ª fase, já foram 5 torres no residencial, agora a gente está atendendo simultaneamente centro médico, a universidade vai começar agora, o hotel, mais um residencial e toda a periferia. Então a gente tem 5 obras, né? 5 canteiros dentro de um único canteiro. Então ali a parte de gestão, né? De acompanhamento, somente da assistência técnica de serviço, é bem desafiador. Porque você está falando com 5 engenheiros e a gente sabe, cada engenheiro quer atender a sua obra. Então, nesse quesito também. Porque como a gente está em obra grande, né? Falou de obra grande, falou de Metroform, né? Não tem como. A gente pode falar aqui N obras. O estádio o Allianz Parque, o Anel Química. Se a gente for para o Sul, a Arena do Grêmio, o Inter. A ampliação do aeroporto de Viracopos, né? Então, Metroform fez tudo aquilo. Terminal 3 de Guarulhos. Arena do Atlético, né? Arena Atlético. Recentemente, né? Arena Galo, né? Arena Galo. Ali foram, só de curiosidade, né? Foram 8.000 metros de sargento. É uma obra bem grande ali. Então, esse desafio de você fazer a gestão das etapas com a entrega, né? Vai muito além da parte técnica, né? A solução do equipamento, ok. Sim. Só que eu tenho que garantir o abastecimento de uma obra. Isso é uma outra gigante. coisa, né? Que a gente não evidencia muito, né? E é interessante que você citou, porque assim, olha só, nós falamos de parte técnica, que é muito importante, sim. Nós falamos em solução do produto, mas agora você tocou num outro assunto interessante também, que é o quê? Não basta eu ter a parte técnica, não basta eu saber qual é o produto e o tamanho do meu estoque. Porque essa da Arena Galo, eu achei muito engraçado, porque quando a gente negociou essa obra, a gente começou com 2.000 metros, né? Sim. E a gente nunca imaginava que a gente ia chegar em 8.000 metros de proteção. E eu tenho certeza que o pessoal da Racional ali, que a gente atendeu, eu acho que eles também se sentiram desafiados, porque quando a gente chegou no pico de obra, que a gente viu que a gente tinha mais de 8.000 metros lineares de proteção, a gente falou, não é possível. E é possível. É possível. Comenta um pouquinho dessa obra aí. Essa obra, inicialmente, a gente fez um estudo preliminar. Não, o 2.000 metros vai atender, porque eu vou remanejar daqui, vou remanejar para lá. Ok. Só que a gente sabe que a obra, principalmente fase de estrutura, né? Onde eu ganho fôlego na obra? Na estrutura. Se eu atrasar minha estrutura, eu atraso minha entrega. Então, o atendimento, né, o lançamento, o desafio de novas frentes, né, que foi surgindo lá, começou com uma expectativa de frente de trabalho. Era para ter 1, 2, acho que eram 3 no máximo. A gente chegou a ter 11 frentes lá ao mesmo tempo. Tanto fazendo o anel principal, né, do estádio, quanto os edifícios em volta. Então, você tem toda uma estrutura em volta de estádio. Então, eu falo, vou fazer um estádio. Ok, não é só o estádio em si. Você tem academias, você tem quadras, você tem prédio administrativo... Você tem uma série de outros itens ali. E, assim, uma vez iniciada a obra, não tem como você deixar ela desprotegida. Então, o ativo, se a gente pegar hoje o ativo da Metroform, né? Um dado interessante que eu estava levantando esses dias. Se eu falar somente de tela de proteção, né? Só o guarda-corpo, GCR,
Se eu não me engano, a gente tem 280 mil metros lineares e crescendo, né? Se eu pegar todo o nosso ativo, né? Seja tela, linha de vida, bandeja, telas de fachada, forcas de SLQA, se eu não me engano, pela minha conta, estava dando algo em torno de 780 mil metros lineares, né? Então, a gente está falando de 780 quilômetros, né? De proteção, de atendimento da Metroform. Legal. Então, é um ativo muito grande, né? A gente até brinca de vez em quando, fala, se voltar aqui, eu preciso de uns 8 galpão para conseguir botar o material de volta. Não cabe, humanamente impossível, não cabe isso lá. Ai, caramba. Né? Então, a logística é muito importante, né? Tanto a logística interna quanto a externa. Então, é onde entra o trabalho dos nossos assistentes técnicos junto com a nossa equipe de logística, né? Daí tá indo na obra, identificando as frentes de trabalho para a gente já se antecipar nas entregas, né? Então, legal. O trabalho do assistente também ele é muito importante. Né? Lembrando que a gente presta esse serviço, principalmente na Grande São Paulo, já incluso na locação. E, então, essa ligação, né? Essa gestão, assistente técnico, obra e logística é muito interessante. Né? A gente tem um desafio cada vez maior lá na logística na Metroform. A gente carrega aí, por dia, são mais de 20 operações. Né? Então, tá no ativo aí num desafio bem grande. Nós já batemos o recorde de 33, hein? Já fizemos 33. Recentemente chegou a 34, se a gente contar. Então. Se a gente contar as HR, chegamos a 36 em um dia. Com as HRzinhas. Então, isso em um único depósito, né? A gente falando só de Guarulhos. Exatamente. A capacidade vai só crescendo aí cada vez mais. Então, quando você contrata um fornecedor... Quando você contrata uma solução, você tem que avaliar também a capacidade de fornecimento. É isso. Isso é... A gente tem muitos clientes aí que ligam pra gente, tá falando o quê? Eu fechei o contrato com o fulano e falou pra mim que não tem pra me atender. Pô, me ajuda aí nesse item. Pô, aí vamos entrar lá, né? Vamos ver como tá a minha logística e tudo. Mas para você ter a garantia de segurança, você tem que ter garantia de fornecimento. Eu acho que um grande diferencial também da Metroform que eu vejo, eu que já fiz obra no passado, né? É o mix de produto, né? Numa mesma empresa, você pode fazer o travamento, você pode fazer o escoramento, você pode fazer toda a parte de proteção, e a proteção não é uma única proteção, você mesmo disse aí, você tem bandeja, você tem rede, você tem proteção perimetral, você tem proteção lá no momento da concretagem, você tem ancoragem lá no final da obra, você tem linha de vida, que não é uma linha de vida só. Então, eu acho assim, é muito amplo vamos dizer assim, falar em proteção coletiva é muito amplo, né? E eu acho que a empresa oferece esse mix de produto complementar, né? Com o passar dos anos, a gente foi trabalhando um pouco essa questão, né? E bastante interessante, eu queria até fazer uma pergunta para você. Hoje nós temos obras espalhadas por todo o Brasil. Né? Mas a gente ainda sabe que proteção coletiva é algo que está muito concentrado na região sul-sudeste, né? Mais até na sudeste. Considerando isso, eu queria que você me falasse o seguinte: como que você enxerga, mudou a forma como o mercado enxerga a proteção coletiva? Teve uma evolução nesses anos? A gente sabe, eu percebo que cada vez mais a gente recebe solicitação de clientes de fora, né? A gente está em vários estados no centro-oeste, no nordeste. Então, a gente vê que existe uma cultura de segurança que está começando a disseminar para outros estados que no passado, a gente quase não tinha consulta, né? Mas como que você vê a evolução disso? A evolução, Renato, se a gente pegar... Isso eu lembro lá atrás, né? Nos primórdios, né, em 2010, que, por exemplo, a verba de proteção ela era incluída na verba de escoramento. Então, você não tinha verba para proteção. Né? Então, com o passar do tempo, né, o que acontece? Com o passar do tempo, novas tecnologias, o ritmo de construção ele está cada vez mais rápido, mais dinâmico, e isso demanda um certo cuidado com a obra, né? Então, quando você aumenta muito a exposição, você tem que começar a mudar também os seus sistemas. Então, hoje o mercado ele enxerga, sim, as proteções, né? Os EPCs, os EPIs,
como algo primordial para a obra, né? Tanto que hoje você já tem uma verba, lá no estudo de viabilidade já tem uma verba destinada para proteção, que é a parte de segurança, a parte de SESMIT, né? Então, quando a gente tinha a implantação dos SESMITs nas construtoras, isso ajudou muito, né? Hoje, basicamente, antigamente a gente tinha proteção metálica, né? Ela aplicada em São Paulo e Grande São Paulo, né? Com o passar do tempo, ela se expandiu para o interior de São Paulo. Hoje você encontra muita obra deixando de utilizar a madeira e usando o metálico. Exatamente. Né? No sul também, a gente tá tendo essa mudança, né? A gente está vendo aí em Curitiba, Santa Catarina, está tendo essa mudança da madeira para o metálico. Então, o que eu vejo que está... Por que a gente está tendo, né, essa mudança? Uma que é pela velocidade na produção. É muito mais rápido instalar uma produção metálica do que fazer uma de madeira. O mercado... Isso é mão de obra geral, né? Você não tem mais, igual a gente tinha antes, bons carpinteiros em obra, né? Então, hoje está cada vez mais difícil essa mão de obra especializada. Então, isso está levando a gente para o quê? Para uma industrialização. Automaticamente, um investimento nas proteções. Então, essa industrialização da construção, que eu enxergo que motivou essa mudança de cultura, né, do construtor de usar a madeira e partir já para soluções prontas, né? Que a produção metálica é o que vem crescendo muito, né? Seja a produção metálica, seja a rede. Porque por mais que você tenha aí a entrada da rede, né, no mercado, a rede ela é muito boa, né? Ela pode ser para qualquer obra, mas não é qualquer obra que aceita a rede. Então, você ainda tem obras que a solução metálica é o ideal. Então, essa análise que tem que ser bem estruturada na hora de estudo de viabilidade, na hora da concepção do projeto. Legal. Né? A gente tem parceiros, né, construtoras, que a gente já entra com orçamento no estudo de viabilidade. Então, você já tem uma previsão ali de quanto você vai gastar, o que você vai utilizar. Isso já entra pela questão da industrialização. Né? Então, como vem crescendo... Então, quer dizer que, vamos dizer, você participa já na solução técnica no momento da viabilidade da obra. Sim, quanto mais cedo você entrar com orçamento, né, melhor vai ser a compatibilização de projeto. Porque uma coisa beleza, eu recebo uma obra aprovada já, Paulo, vai entrar aqui, essa obra ela é concreto aparente, pilar cego de 9 metros, eu preciso da proteção. Tá, aí vem a pergunta. Quando vocês fizeram o estudo, como vocês planejaram fazer esse pilar? Ele vai ser uma forma trepante, ele vai ser forma de madeira. O que você vai utilizar? Então, de acordo com o sistema construtivo, tem que ter a proteção. Então, se eu já não entro lá atrás, quando eu vou entrar com as proteções lá na frente, tem que ter adequação. Então, é onde você gasta mais do que você planejou. Porque você não planejou correto lá atrás. Então, quanto mais cedo planejar, melhor vai ser o seu controle e sua previsão lá na frente. Por isso que cada vez mais você está vendo a entrada de BIM no mercado. Né? Por que o BIM está entrando? Principalmente nessa parte de viabilidade de projeto. Que ali você consegue ver já as interferências de hidráulica, de elétrica com a estrutura. Então, o BIM ele vem trazendo isso para a gente. O BIM ainda não está implementado no nosso mercado, né? Que seja escoramento e proteção. Mas ele tende a absorver parte desse uso. Principalmente em grandes obras, né? Onde você tem que ter um planejamento muito mais apurado. Você consegue estimar mais ou menos o que chega de projeto que poderia ter sido estudado antes e ter tido redução de custo em proteção coletiva e como chega de última hora lá para você? E aí a solução depois de última hora ela acaba ficando cara porque você não conseguiu prever as etapas anteriores e às vezes você vai ter que colocar um produto otimizado para poder corrigir aquela falha, né? Você sabe estimar hoje o que chega de projeto que não foi estudado? Hoje, Renato, se a gente pegar lá... Hoje mais de 90% dos nossos orçamentos eles chegam no raso de pólvora, né? Eu preciso para agora, eu preciso para ontem. Por quê? As empresas que já têm a cultura de segurança, isso chega bem antes. Né? Então, já chega na viabilidade, chega no pré-lançamento de uma obra. As empresas que ainda não estão acostumadas não têm a cultura da proteção ainda enraizada nela,
ela lembra que ela precisa da proteção na hora que ela tá fazendo a laje. Pô, eu tô subindo a laje aqui e o funcionário não tá preso em lugar nenhum. Precisa de uma linha de vida. Então é onde surge essas demandas rápido. E quando você surge com uma demanda muito rápida, você não tem o tempo de estudar realmente a melhor solução. Então você acaba tendo que se adequar àquela emergência para você já atender. Então isso gera o quê? Ou eu tenho que fazer um aporte de matéria-prima de pronta entrega, que a gente sabe quando a gente compra da noite pro dia é mais caro. Com certeza. Né? Quando eu consigo me programar para uma compra, para um investimento futuro, o preço é outro. Né? Eu consigo reduzir aí 30%, 40% no custo de antecipação. Mas hoje 90% chega... Pô, eu preciso rápido para agora. E às vezes ele nem precisa daquilo para agora. Né? Já cansei de... A gente pegou várias obras aí, tem vários casos, que o cliente fala, não, eu preciso, senão vai parar a minha obra. A gente chega lá na obra, fala, não, ainda vou fazer... Eu tô arrasando a estaca. Eu vou começar a subir pilar daqui a 15, 20 dias. Então, aquilo que era para ontem dele, vira 30, 60, 90 dias para frente. Caramba. Mas isso é uma coisa que ainda está enraizada, né? Na construção, né? Que, não, puta, eu preciso para agora. Falta de planejamento, né? Eu brinco lá que a gente é muito bom de fazejamento. A gente vai fazendo e vai planejando, né? Então, as obras, hoje, a maioria das obras ainda agem no fazejamento. Vou fazendo e vou planejando, né? E isso impacta muito no custo, né? Até porque você não consegue se antecipar com mão de obra. Né? Não estou falando nem da contratação só agora. Vamos falar da mão de obra. Eu preciso ter empreiteiro, eu preciso ter frente de trabalho. Sim. Eu preciso fazer 3 frentes de trabalho. Vou soltar 3, tá? Mas você combinou com o empreiteiro que ele ia ter que botar tudo isso de ativo na sua obra, tudo isso de pessoas na sua obra. Então não adianta eu sair correndo entregando um monte de material e você não vai ter mão de obra. O que está deixando as obras para trás é planejamento, né? Principalmente mão de obra que está faltando, né? Agora, Paulo, a pergunta que não quer calar. Não quer calar, meu Deus. Vou tomar água. Paulo, o que é ser, para você, o diretor técnico da maior locadora fabricante de proteção coletiva do Brasil? Pesa? Renato, vou falar para você que até você fazer essa pergunta não pesava. Até você fazer essa pergunta aqui, é que assim, o crescimento lá foi tão natural, né? E foi acompanhando, que eu nunca parei para pensar, né? Pô, o que é ser o diretor técnico da Metroform? Hoje eu sinto, assim, um orgulho muito grande pelo reconhecimento da marca, né? Quando você trabalha numa empresa que ela é referência, e você sabe que você está ali participando dia a dia, né? Você ajudou a implantar, a desenvolver produtos, né? Padrões, sistemas. Isso realmente dá né? Vai dar aquela embargada, assim, você fala, pô, eu participei de tudo isso. E além de você ser o responsável técnico, né? Do produto, eu acho que o ser diretor, você tem uma outra grande responsabilidade. Porque, assim, você crescer é fácil. Agora, você se manter grande que é o desafio. Então, a Metroform, ela vem se desafiando todo ano para se manter grande, né? Eu tenho que me manter como uma referência. E por que a gente é motivado a se manter grande? Porque abaixo da gente tem pelo menos 180 famílias. Com certeza. 185 que eu fiz a última contagem. Agora é mais, viu? Então, a última contagem. Tem só já passamos de 220, mais. Cara. Então, cara, tem 220 famílias para manter, né? Esses dias eu tava no RH lá, eu falei, cara, não é possível. O negócio vem criando proporções assim, né? A gente sempre cresceu muito e muito rápido. Né? Eu vejo lá, se eu pegar ali, vamos voltar um pouquinho. Se eu pegar de 2010 a 2015... A Metroform, ela dobrava o estoque dela todo ano. Caramba. Dobrava o estoque. Se a gente pegar, né, e você vai pegar, vamos ver uma recente 17, a crise, que tava terrível, né? Se a gente pegar 17, 18, vamos pegar 19. 19 foi o Covid? 19, né? 20. 20. Se a gente pegar 19, 20, o que a gente cresceu em 2020, 20, 21, de 20 para cá, a gente vem crescendo também numa exponencial... gigantesca, né? Seja por
por equipamento, seja por novos produtos, novas soluções, né? Então, essa responsabilidade que acho que é o diretor técnico, né? O diretor da Metroform, que agora caiu a ficha, né? Do que é ser... Eu quero estar numa grande empresa e você ser responsável e mantê-la grande, né? Legal, acho que esse é um desafio bem interessante. Ô Paulo, e você participou na elaboração de muitas soluções, né? Muitas soluções. Qual foi a que particularmente te deu mais orgulho? Você fala assim, poxa, essa aqui é um marco para mim. Eu acho que até hoje, o nosso queridinho dispositivo retrato da linha de vida, né? Desenvolver o dispositivo de você ter o cabo de aço guardado, você garantir o tensionamento, a agilidade que você ganha com ele. Eu acho que o nosso principal produto, se fosse para citar, seria o dispositivo retrátil, que eu acho ele muito, muito interessante, muito versátil, né? E por incrível que pareça, o nosso poste é de 1,40 m. É mesmo? Porque o nosso poste ele é comum a 20... Eu fiz a conta esses dias, a 21 sistemas. Eu tenho 21 montantes que eu utilizo o mesmo poste e a mesma tela. Então, essa versatilidade que conseguiu fazer com poste e tela também é algo bem interessante que otimiza muito, né? Porque se eu precisar mudar um sistema na obra, pré-concretagem acontece muito. Eu começo com o sistema preso no barrote, né? E na hora que eu vou pro tipo, ele é um garfo de madeira. Eu não preciso trocar o sistema inteiro, eu só troco o pezinho. Isso acaba economizando, melhorando na logística, ou seja, né, o cliente até nisso ele tem vantagem, né, de pegar uma empresa que quando você desenvolve um produto, ele já desenvolve, que é o que você falou, pensando em reutilizar ele de diversas maneiras em diversas etapas da obra. Né? Sim, ele é cambiável, né? Então você economiza muito. E hoje a gente sabe que frete também é uma dor do cliente, né? Sim, com certeza. Não digo nem pelo custo, só de você conseguir achar um caminhoneiro já tá difícil ultimamente. Ô Paulo, e como é que é o processo de criação e customização de solução técnica numa obra de grande porte? Dá ainda para inovar num setor que é tão tradicional? Sim, a gente ainda tem frentes, né? A gente tem a inovação, ela vem junto com a evolução da construção. Né? Uma obra diferenciada, uma obra grande, ela demanda uma solução diferenciada, então o cliente já está sabendo, né, dessa necessidade. Certo. O importante que eu vejo é que a gente está sempre manter esse alinhamento e relacionamento com o cliente, porque eu preciso entender o que ele precisa para assim eu propor alguma coisa para ele. Ouvir para servir. Preciso ouvir para servir. Se eu não ouço, eu não entendo a dor dele, né? Cada vez mais a gente brinca, a gente fala, né, da empatia, né? Eu tenho que ter empatia ao meu cliente, eu tenho que entender a dificuldade dele. Para aí sim eu conseguir propor alguma coisa para ele, seja uma solução de linha nossa ou justificar uma solução diferenciada. Legal. Né? O porquê que ele precisa utilizar aquela solução, por que eu estou propondo algo diferente. E cada vez mais vem surgindo. Né? Hoje, com essas mudanças aí de arquitetônica, pé direito duplo, concreto aparente, abas, N soluções. Laje protendida, né? Tá voltando, principalmente nos comerciais, aí você tá tendo bastante laje protendida. Então, são adaptações que você vai tendo de acordo com a demanda, né? Com a necessidade do cliente. Legal. Isso é importante. Paulo, nós estamos agora entrando nos minutos finais, né? Eu recebi aqui agora uma mensagem de um cliente nosso, né? Um parceiro aí, um técnico de segurança, o Rodrigo, né? E ele falou que ele está com bastante curiosidade de saber qual foi a experiência mais marcante sua que você vivenciou na Metroform. Essa é a pergunta bônus, hein? Ó, veio quentinha aqui, direto do WhatsApp. Experiência mais marcante. Eu tive tantas coisas boas na Metroform, né? Que ao longo desse tempo. Eu acho que uma coisa que me marcou. São duas, né, na verdade. Uma foi a Metroform possibilitou uma viagem ao exterior, né? A gente foi para Bauma. A experiência que a gente tem indo numa feira internacional, numa Bauma, né? Você já foi numa Bauma, né? Sim.
Então, essa experiência do investimento no profissional é o que eu acho que mais me marca ali na Metroform, né? Legal. Desde você pegar um estagiário, né? A gente tem inúmeros casos lá dentro. Eu sou um caso desse, de estagiário a diretor técnico. E a gente tem N estagiários lá que viraram supervisores, coordenadores, foram para fora da Metroform, viraram coordenadores de obra, né? Viraram engenheiros residentes. Então, o que sempre marcou foi esse investimento no profissional da Metroform, né? Que o profissional lá que quiser crescer, ele vai crescer. Porque ele tem, né, essa abertura, ele tem uma coisa que eu deixo sempre em aberto pro pessoal lá, é a liberdade criativa, né? O projetista, ele pode propor uma solução, só que tem que ser viável e tem que justificar o porquê. Então, acho que o que me marcou foi esse investimento, assim, na pessoa, né? No colaborador, ali no funcionário, né? No dia a dia. Legal. Eu acho que isso é bem marcante, você ter uma empresa que investe em você e nos outros. Ô, Rodrigão... Rodrigão matou bem. Bateu bem aí na pergunta, hein? Obrigado. Paulo, nós vamos encerrar, então. Eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui junto com a gente hoje, disseminar um pouco de prática, trazer um pouco da sua experiência, né? Acho que ajudou bastante aí o pessoal da cadeia de produção da construção civil. Quero trazer mais práticas, quero trazer mais informação, porque você compra bem, você contrata bem quando você sabe do produto, quando você tem informação técnica para você ir no detalhe do negócio, né? Então, gostaria de agradecer mesmo você por estar disseminando o seu conhecimento aqui junto com a gente e que queria te deixar aí os minutos finais aí para você fazer as suas considerações. Pô, eu queria agradecer aqui o convite, né, seu, Renato, da Metroform. Esse projeto, né, tá participando aí do início desse projeto do Metro Talks, né? Eu acho que vem para agregar muito na disseminação da informação, né? Hoje eu vejo que um dos maiores problemas na construção civil é a falha na disseminação de conhecimento, né? De você ter as experiências. Então, acho que esse projeto aí, que a Metroform vem implantando, ela vai agregar muito nessa parte do saber o que eu tenho que contratar, saber o que eu preciso. Que é o que você falou, se eu sei o que eu quero, eu consigo ir atrás do que eu quero e contratar o que eu quero, né? Então, essa prática de compartilhar, de disseminar conhecimento, é o que vem para agregar muito, né? Desejo aí muita sorte no projeto. Sorte não, né? A gente vai colher bons frutos, porque quando você faz algo com competência e com carinho, ele prospera, né? E uma coisa que a gente sempre vem fazendo é tratar com carinho um projeto novo. Excelente. Isso, toda a prosperidade aí no projeto ao longo de muitos e muitos anos aí de Metro Talk. Muito bom, Paulo. Obrigado, viu? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Espero que vocês tenham conseguido bastante insights, bastante informação e que ajude vocês na contratação aí, quando vocês estiverem no canteiro de obra, conhecer mais fornecedores, conhecer mais o produto e ter mais informações para fazer a contratação perfeita. Vem para a Metroform.